Olá, bom dia, como vocês estão? Depois de quase um mês sem subir nenhum vídeo aqui no canal, hoje eu decidi fazer esse vídeo novo para comentar um pouco com vocês sobre um aspecto muito importante, muito interessante que estava lendo ontem sobre psicologia. Ah, eu tinha uma frase no livro que eu estava lendo que dizia o seguinte: a conduta humana, ou seja, o nosso comportamento, é uma parte expressiva que está definida pelas nossas próprias crenças e esquemas mentais. Ou seja, que a nossa conduta manifesta, essa conduta que a gente demonstra, que é explícita, que as pessoas podem ver e observar, é o resultado dos nossos próprios esquemas e representações mentais. Ou seja, que o nosso comportamento se expressa porque no nosso interior a gente se sente desta maneira. Então a gente realmente expressa no nosso comportamento aqueles sentimentos íntimos que estão dentro da gente, como a gente se sente nesse momento. E realmente é algo que eu considero totalmente válido e muito verdadeiro, por mais que eu nunca tinha ouvido falar, ou ao menos nunca tinha visto em nenhum livro algo tão sincero e tão explícito com umas palavras tão simples. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que na psicologia a gente é capaz de captar quais são as intenções que tem uma pessoa, como essas pessoas estão se sentindo. A gente é capaz de fazer inferências sobre o mais íntimo de uma pessoa, que são os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, apenas analisando a maneira que ela se comporta. E a psicologia se basa praticamente nisso, se basa em inferir, em adentrar-nos, em entrar no mundo dessa pessoa de uma maneira totalmente ajena a ela, ou seja, de uma maneira alheia, que a gente possa prever o comportamento que ela pode ter em um determinado momento em função daquilo que ela está transmitindo. Então, assim, eu acho realmente que esse apartado foi muito importante, porque ele deixou de uma maneira muito explícita e conseguiu definir o que a psicologia significa, o que a psicologia quer dizer num âmbito mais geral. Mas enfim, hoje eu estava aqui porque realmente eu estava pensando em muitos tópicos diferentes que eu poderia subir aqui no canal. E eu queria perguntar para vocês quais são as sugestões, quais são as propostas que vocês gostariam de ouvir, que vocês gostariam também de estar compartilhando aqui comigo. Um dos aspectos mais importantes também que eu gostaria de estar destacando aqui no canal é que a gente vai estar tratando com mais seriedade todos aqueles transtornos relacionados com as adições, com as drogodependências, com o álcool, com a ludopatia, que é um transtorno quando você tem uma adição aos jogos de azar, ao bingo, a todos os tipos de jogos que possam ocasionar perdas, né? Que possam fazer a gente ficar aditivo e gastar todo o nosso dinheiro, vender a casa, vender o carro, para continuar com essa adição. Então, eu vou estar tratando isso nos próximos vídeos e eu acho que provavelmente a gente vai começar tratando esse conceito de ludopatia, dos jogos de azar, e quais são os fatores que estão implicados nesse tipo de patologia, nesse tipo de transtorno, e quais são os meios que a gente pode estar utilizando para prevenir e os sintomas que normalmente uma pessoa, quando se está convertindo em uma pessoa adicta, ela começa a expressar. Então é muito importante a gente destacar todos esses fatores que vão servir para prevenir, porque, sobretudo, quando a gente fala de transtorno mental, é muito importante a gente não esperar que o transtorno se desenvolva. É muito importante que a gente possa atuar antes, prevenir, ajudar essa pessoa, porque os transtornos aditivos
tanto os jogos como, por exemplo, as drogas, as substâncias tóxicas no geral, elas têm uma capacidade para mudar o nosso psicológico, para mudar a nossa estrutura cognitiva, as nossas, de uma maneira assim mais